Olá para todos, eu sou o irmão Josué e nós estamos iniciando o vídeo 4 do nosso canal. Eu recomendo a você que conheceu meu canal através desse vídeo, que você volte para o vídeo 1, porque nós estamos estudando a Bíblia numa sequência e você vai entender melhor essa aula 4 se você acompanhar a partir da 1. O nosso canal se chama Estudos Bíblicos, Bíblia, Alimento Espiritual. Nós estamos no vídeo 4, como eu acabei de dizer, no tema 1, na aula 4 do tema 1. E qual é o tema 1? Escatologia bíblica. Então nós vamos estudar hoje a lição 4 e para entendermos a lição 4, a gente precisa só relembrar o que nós estudamos na lição 2 e 3. Na lição 2 nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja. E na lição 3, nós estudamos sobre o pré-tribulacionismo, que defende que a igreja não passa pela grande tribulação, mas que é levada pelo Senhor antes. Então, qual é o assunto da lição 4? Nós vamos estudar sobre Daniel, o precursor. Mas nós não estamos estudando escatologia? Escatologia não é o livro de Apocalipse. Como eu disse na primeira aula, o livro do Apocalipse está dentro da escatologia. Mas os estudos do fim do tempo começou, na realidade, no Velho Testamento com o profeta Daniel. Ele foi o primeiro que se debruçou sobre esse assunto. No Velho Testamento nós temos, falando sobre a profecia dos últimos dias, temos, irmãos, nós temos na Bíblia toda, os profetas citam os últimos dias. Mas Daniel, ele recebeu uma mensagem de escatologia sobre o fim de uma forma mais condensada do que os outros profetas. Então nós vamos estudar a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, na visão do profeta Daniel, porque ele foi o precursor desse assunto, certo? E o Daniel que eu estou falando é exatamente o Daniel que foi jogado na cova dos leões. Como é que vai ficar a divisão dessa lição? Na introdução, nós vamos ver quem foi o profeta Daniel. No tópico 1, nós vamos ver o contexto de vida, como, o que estava acontecendo na época dele. Depois, no tópico 2, nós vamos ver quem foi o rei Nabucodonosor e a importância que esse rei teve para o estudo da escatologia, o estudo do fim dos tempos. No tópico 3, nós vamos entender a profecia final, quer dizer, o que Daniel viu e recebeu de Deus sobre escatologia, que é o assunto do tema 1 que nós estamos estudando. E aí no tópico 4 e no tópico 5, que serão tópicos pequenos, nós vamos ver onde mais na Bíblia se estuda escatologia, no tópico 4, e no tópico 5 nós vamos ver os temas da escatologia. Lembrando que tema é diferente de assunto. Os assuntos são arrebatamento da igreja, grande tribulação, o milênio, o julgamento do trono branco. Nós vamos ver os temas centrais de escatologia na Bíblia, certo? E aí nós partimos para a conclusão, que eu vou dizer a vocês, irmãos, só a conclusão vai ser uma lição para nós. Quer dizer, nós praticamente teremos duas lições aqui. Uma falando sobre Daniel e outra a conclusão. Quando chegar lá, os irmãos vão entender por que eu estou dizendo isso. Então, vamos iniciar na introdução, estudando quem foi o profeta Daniel. Ele teve a ver com escatologia, não só João e o Apocalipse, mas vamos ver agora quem foi o profeta Daniel. Esse que foi jogado, o famoso que foi jogado na cova dos leões. Quem foi Daniel? Daniel foi um jovem da família real de Judá. Isso quer dizer o quê? Que ele não era uma pessoa da população, ele tinha condição, ele tinha dinheiro, ele vivia em regalias. Fazendo um resuminho aí, ele era uma pessoa rica que tinha condições. Existem outros profetas que eram pobres, não era o caso de Daniel. Daniel teve acesso aos estudos. Hoje em dia todo mundo estuda, todo mundo vai para a faculdade, mas não era assim antigamente. Poucos tinham acesso aos estudos e Daniel teve os melhores estudos da época dele. Daniel ele foi capturado pelo exército babilônio, porque quando Babilônia invadiu Israel, o interesse era pegar os jovens estudados. Então muita gente morreu nesse ataque, mas quem tinha estudo
foi levado escravo para a Babilônia, certo? Então Daniel foi no meio desses filhos de reis, né? No caso eles eram príncipes. Os príncipes foram levados cativos para a Babilônia. Daniel foi junto com Sadraque, Mesaque e Abdênego, capturados para a Babilônia. Daniel foi entregue ao chefe dos eunucos. O que eram os eunucos e o chefe deles? Eunuco eram os homens que se dedicavam a cuidar das rainhas, porque o rei tinha várias rainhas. Então, eles deixavam a rainha perfeita, maquiada, bonita, cheirosa para o rei. Inclusive, como não havia chuveiro com água livre na época deles, como nós temos hoje, era preciso gastar pouca água para que uma pessoa tomasse banho. Então, os eunucos davam banho nas rainhas. E esse foi o papel de Daniel quando ele chegou lá na Babilônia. Por causa disso, porque Daniel cuidava das rainhas e do banho das rainhas, ele foi castrado, ele não casou e não teve filhos. Quer dizer, Daniel ele não passou a vida dele praticando sexo com mulheres, exatamente porque ele chegou na Babilônia jovem, e os livros da história da Babilônia mostram que, pelo fato dele ser encaminhado para ser um eunuco, para cuidar das rainhas, ele foi castrado para que não fizesse sexo com as rainhas, né? Então todos os eunucos não podiam praticar sexo, e ele foi um desses. Ele se tornou governador da Babilônia. Olhe que ele chegou com um cargo pequeno, mas por causa da sabedoria que Deus deu a ele, ele se tornou governador, né, um dos presidentes da Babilônia. Chegou como escravo, né, tá parecendo com a história de José aí, né? Chegou como prisioneiro e se tornou governador da Babilônia. Daniel era um homem extremamente sábio, que se destacava entre os outros, inclusive entre os seus, né? Ele se destacou entre Sadraque, Mesaque e Abdênego, e ele era fiel a Deus. Quanto mais ele era fiel a Deus, mais a sabedoria dele crescia. Daniel, ele foi profeta, ele viu coisas do futuro, né? Fatos e acontecimentos do futuro, mas além de profeta, ele também era interpretador de sonhos, assim como José do Egito, né? Um dos filhos de Jacó. Daniel, ele não era só profeta, mas ele era interpretador de sonhos. E de acordo com a tradição judaica, ele morreu mais ou menos aos 85 anos, porque a última visão que ele teve, escatológica, pela matemática de tempo, ele tinha mais de 80 anos. Então, tentaram matar ele na juventude dele, né, jogando Daniel na cova dos leões. Ele sobreviveu graças ao livramento de Deus, e ele morreu de velho, de acordo com os escritos babilônicos e judaicos, certo? Então ele morreu mais ou menos aos 85 anos. A gente viu agora um resumo de quem foi Daniel, e nós vamos agora entrar no tópico 1, que é o contexto de vida desse homem, desse profeta sábio. O que estava acontecendo no período em que ele viveu e que ele recebeu as profecias? Então, lição 1, tópico 1, o contexto de vida. Nós precisamos analisar a situação quando Daniel nasceu, voltando 2 séculos antes, 200 e alguns anos antes, né, de Daniel nascer. Como é que Israel vivia sendo governado? 2 séculos antes de Daniel nascer, quem governava Israel eram os juízes. Então nós temos aí Sansão, nós temos aí Débora, nós temos aí Gideão e o próprio Samuel, né, filho de Ana. A gente, né, conhece a história que Ana era estéril, casado com Eucana, e aí Ana pediu a Deus um filho, e esse filho foi Samuel, que foi o último juiz de Israel. Então, 200 e alguns anos antes de Daniel nascer, quem governava Israel eram os juízes. E aí o que foi que aconteceu nesse período? O povo de Israel exigiu de Deus monarquia. Nós queremos um rei. Os outros países têm rei e nós queremos ser governados por rei. E aí Deus alertou, 200 e alguns anos antes de Daniel nascer: o rei não vai governar vocês com a justiça que eu governo. Ele vai prejudicar vocês porque ele é um homem. Quando o poder cair na mão de um homem, vocês sofrerão. É melhor vocês serem governados por mim. Mas o povo de Israel exigiu um rei.
E aí Deus disse, tá, escolham vocês um rei. E aí eles escolheram a Saul, que vivia sendo perturbados por demônio. Era preciso que Davi tocasse a harpa dele para que os demônios parassem de atormentar. E aí ficou bem claro que os homens não tinham a capacidade de escolher um rei para os guiar. O que foi que aconteceu? Deus escolheu Davi, mandou Samuel ir lá na casa de Jessé. Jessé ungiu a Davi, e Davi era um rei e um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, Deus escolheu agora o rei, né? E agora deu certo. O que acontece? Quando Davi morreu, quem assumiu foi o filho dele, Salomão, o homem mais sábio que pisou aqui na terra. Sendo que Salomão, durante toda a vida dele, ele foi um homem sábio, um homem que lidou bem com Israel. No período de Salomão não houve guerras, porque ele era tão sábio que fazia acordo de paz com os países vizinhos. Mas no final da vida de Salomão, ele se tornou idólatra. Ele era casado com muitas princesas de outros países que adoravam outros deuses. E mesmo Salomão, com toda a sua sabedoria, ele construiu templos e adorou a falsos deuses. E aí ele começou a cobrar impostos caríssimos à população para pagar pelos grandes prédios e pelo gigantesco templo de ouro que ele tinha construído para Deus. Né? A população começou a pagar impostos caríssimos. O que acontece é que após a morte de Salomão, Israel entrou em briga. O filho de Salomão, Roboão, quando assumiu, o povo procurou Roboão e disse, olha, Salomão se tornou idólatra no fim da vida dele. E aí o que acontece? Ele cobrou impostos caríssimos da gente para pagar os prédios que ele fez. Mas Roboão, seu pai morreu e nós já pagamos toda a dívida. Diminua os impostos. Aí o que foi que Roboão disse? Eu vou cobrar o dobro de imposto a vocês. Se vocês já pagaram a conta, o problema é de vocês. Agora eu vou cobrar o dobro. E aí o povo começou a ficar com raiva de Roboão, né? Quem ia querer pagar imposto depois da conta paga? E aí eles escolheram Jeroboão, que não era para ser rei, porque ele não era da linhagem real. E o que aconteceu? Após a morte de Salomão, Israel entrou em briga, né? Israel entrou em divisão. Ficou lá o reino do norte e o reino do sul. Quando os irmãos ouvirem falar de que houve divisão em Israel e que ficou reino do norte e reino do sul, está falando exatamente depois da morte de Salomão, por causa dessa questão dos impostos. Como ficou o reino do norte? 10 tribos se juntaram exatamente com Roboão, e o reino do sul ficou com 2 tribos, que foi Benjamim e Judá, onde Jeroboão assumiu. Lembrando que Judá era o centro, né, de Jerusalém, onde acontecia a adoração judaica, onde ficava o templo que Salomão tinha construído. Então, essa briga entre eles fez com que eles enfraquecessem. E aí o que foi que aconteceu? Nabucodonosor, rei da Babilônia, viu que Israel estava em briga, estava em divisão, estava enfraquecendo. E aí o que acontece? Ele foi lutar contra Israel e venceu Israel. Esse era o contexto de vida de Daniel, né? Antes de Daniel nascer, o povo era guiado por Deus e pelos juízes. Eles exigiram um rei, a monarquia deu errado. Davi até deu certo, mas Salomão no final da vida deu errado. E aí, após a morte de Salomão, começou as brigas entre reis. E essas brigas enfraqueceu o reino. E aí o que acontece? O inimigo veio e derrotou Israel e levou Israel cativo. Irmãos, eu gostaria de sair do slide agora e olhar no seu olho, porque nós tiramos uma lição gigantesca do contexto de vida de Daniel. Irmãos, eles viviam unidos e venciam todos os inimigos. A partir do momento que eles se dividiram e que começou a briga entre eles, um reino dividido não subsiste, Jesus já disse isso, e o inimigo veio, Nabucodonosor, e levou eles cativos e presos, eles se tornaram escravos. Vamos trazer isso para a minha realidade e para a sua, irmãos, dentro das nossas igrejas. Quando a igreja está unida como Israel era,
O inimigo não consegue atacar com eficácia com as suas setas inflamadas. Por quê? Porque a igreja combate contra o inimigo. Mas quando Israel começou a dividir e quando começa as picuinhas dentro da igreja, as panelinhas dentro dos departamentos, né? As senhoras começam a brigar, os varões começam a brigar, os jovens começam a brigar, o próprio ministério começa a se desentender. O que acontece? O inimigo, ele vê que a igreja está dividida e entra e vence a igreja, mesmo que a igreja não deixe de adorar o Deus verdadeiro, mas se torna prisioneira das ciladas do inimigo. Irmãos, leve essa lição. Eu vou continuar vendo o estudo de escatologia sobre Daniel, mas vamos agarrar essa lição, irmãos. Um reino dividido não subsiste. A igreja deve estar unida. Se por acaso está acontecendo divisões dentro da sua igreja, vocês façam a campanha de oração, peçam perdão, que haja reconciliação. E como o salmista disse, né, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é um cheiro suave perante as narinas de Deus. Então, levem essa lição de que um reino dividido, como Israel foi, dá ocasião ao inimigo para que na nossa vida, não só nas nossas igrejas, mas na nossa família, se está havendo briga entre os irmãos, os filhos e os pais, que vocês possam pedir perdão a Deus, pedir perdão uns aos outros e voltar à união para que o inimigo não tenha acesso a vencê-los. Voltando agora para o slide de Daniel, certo? Nabucodonosor venceu Israel porque Israel estava em briga por causa da monarquia. E aí nós vamos ver agora quem foi Nabucodonosor, certo? Um rei extremamente importante, inclusive para a escatologia. Esse é o único slide, irmãos, que tem sobre Nabucodonosor. Esse homem, ele teve algo que nenhum governante teve em toda a história da humanidade. Ele teve um poder absoluto. Ele queria governar o planeta Terra inteiro. Por que que ele não conseguiu fazer isso? Ele conseguiu expandir o poder dele, o reinado dele, aonde o olho dele conseguia tocar. Mas ele não conseguiu governar o mundo porque na época não tinha tecnologia. Então ele não tinha, por exemplo, uma chamada de WhatsApp, um YouTube, né? Ele não tinha como telefonar ao vivo e fazer uma chamada de vídeo para ver o que estava acontecendo em países distantes e nos outros continentes que tinham que cruzar o mar. Então ele teve um poder que ordenava a vida e a morte. Se ele dissesse morre, o camarada morria. Mas ele não conseguiu o que ele queria, que era governar o mundo todo. O mundo era muito longe para um homem só governar. E aí ele transfigura o anticristo. Por quê? Porque o anticristo, de acordo com a Bíblia, vai ser o único homem vivo que vai conseguir fazer o que o rei Nabucodonosor quase conseguiu, mas não realizou. O anticristo vai governar o planeta Terra todo. Todos os países vão dar poder ao anticristo, sendo que o anticristo vai ter tecnologia para isso, para fazer o que Nabucodonosor não fez. O anticristo vai conseguir, ao vivo, através da internet, dominar o mundo todo. Ele vai ter notícias ao vivo de todo o planeta. Então o rei Nabucodonosor tentou governar o planeta todo, mas não conseguiu. E o que é que ele tem a ver com a escatologia? Deus deu as primeiras visões de escatologia exatamente a esse rei. Como ele tinha uma visão de governo gigantesco, Deus mostrou ao rei Nabucodonosor, que era um rei pagão, como seriam os governos mundiais da época dele até o fim dos tempos. E é exatamente isso que nós vamos ver no próximo tópico. Deus revelou ao rei Nabucodonosor, um rei pagão, a escatologia bíblica. No tópico 3, nós vamos ver exatamente essa profecia final, a escatologia dada a Daniel e ao rei Nabucodonosor. E nessa lição 4, tópico 3, a profecia final, nós precisamos responder a essas duas perguntas. Quando Daniel recebeu essa profecia de escatologia, a mesma profecia que João recebeu e escreveu no Apocalipse, e o que é essa profecia? O que é a escatologia de Daniel? Nós vamos ver isso a partir de agora, começando a responder quando Daniel recebeu essa profecia. E aí, quando foi que Daniel recebeu? Ele recebeu em 3 momentos. Primeiro foi o sonho de Nabucodonosor,
E depois Daniel teve duas visões. Uma no primeiro ano do rei Belsazar e outra visão no terceiro ano do rei Ciro. Então a escatologia e a profecia do fim dos tempos dada a Daniel se dividiu em 3 momentos. Eu gostaria de iniciar falando sobre o contexto do sonho de Nabucodonosor. Foi uma situação complicada, viu? Esse sonho. Nabucodonosor, que era um rei extremamente poderoso, o rei mais poderoso que já pisou nessa terra, ele teve um sonho. E ele ficou extremamente perturbado com esse sonho. Agora vamos sair de Nabucodonosor e ir lá para o Egito na época de José, filho de Jacó. José foi vendido pelos irmãos como escravo. E aí quando ele estava na prisão, né, jogado na prisão por causa de Potifar, Faraó, rei do Egito, teve 2 sonhos parecidos que tinham o mesmo conteúdo. Ele viu 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras destruírem as gordas. E viu 7 espigas gordas e vindo 7 espigas magras e destruir aquelas espigas gordas. Que significava 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E aí disseram ao rei que não conseguia, a Faraó, que não conseguia entender esses sonhos. Disseram que havia um homem que podia interpretar esses sonhos. Quem era o homem? José. E aí levaram José à presença de Faraó e Faraó contou os 2 sonhos para que José interpretasse. Voltando agora para o sonho de Nabucodonosor, que ele teve e ficou abalado e perturbado, a Bíblia registra isso. Diferentemente de Faraó, Nabucodonosor não lembrava do sonho. E aí ele chamou todos os astrólogos, que eram exatamente, digamos assim, os jogadores de búzio da época, que faziam predições do futuro, e através daqueles jogos que eles jogavam, eles conseguiam interpretar os sonhos. E aí, quando todos os astrólogos e magos da Babilônia chegaram perante o rei, ele disse: olha, eu quero que vocês me dêem a interpretação do sonho que eu tive. Aí os astrólogos disseram: tudo bem, Nabucodonosor, nos conte o sonho. Eu não lembro. Vocês têm que saber qual é o sonho e tem que me dar a interpretação. Aí os astrólogos recuaram. Ora, não tem como fazer isso. Se o senhor lembrasse do sonho, a gente poderia jogar os búzios aqui e dizer a interpretação. Mas o senhor não lembra do sonho. Aí Nabucodonosor se irou contra eles e disse: pois eu vou mandar matar todos vocês. Aí chamou o general do exército e disse: mata todos eles, que eles não têm competência para ser os meus magos e astrólogos. Agora, irmãos, diga aí o desespero desse povo. Se de repente eu e você passa por essa situação de um presidente poderoso ter um sonho, não lembrar do sonho e dizer: você vai me dizer que sonho eu tive e vai me dizer a interpretação. Senão você morre. O que foi que aconteceu? Daniel pediu ao rei: olha, não mate ninguém e me dê um tempo para que eu diga a interpretação desse sonho que o senhor teve e não lembra. Olha só a fé desse homem e a sabedoria dele. A confiança que ele tinha em Deus. O que foi que aconteceu? O rei Nabucodonosor disse: tudo bem, eu vou lhe dar um tempo. Mas se você não interpretar, morre você também. Aí Daniel pediu a Sadraque, Mesaque e Abdênego que levantasse oração por ele, porque aquilo ali era um milagre. O rei não lembrava do sonho. Mas o que foi que aconteceu com Daniel? Naquela mesma noite, Daniel teve o mesmo sonho que o rei e ainda deu a interpretação. Irmãos, é muita fé, viu? Muita fé para um homem pedir isso ao rei. Mas foi o que aconteceu na vida de Daniel através da oração. E aí, Daniel interpretou o sonho que Nabucodonosor tinha, que foi o início da escatologia e do fim dos tempos visto por eles. Agora que a gente viu quando Daniel recebeu essa profecia, que foi o sonho de Nabucodonosor e as 2 visões que ele teve no tempo de Belsazar e no tempo de Ciro, vamos agora entender a profecia. A gente já viu quando ele recebeu a profecia, mas o que é a profecia e o significado dela. Vamos começar vendo a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor viu uma estátua gigantesca. E aí essa estátua tinha uma cabeça de ouro, um peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, e vinha uma pedra do céu atirada sem mão e atingia o pé da estátua e ela
desmoronava, virava pó e o vento levava o pó. E aquela pedra que destruiu a estátua se tornava um reino que reinaria eternamente. Foi isso o que ele viu. E aí, esses 4 primeiros tópicos, da cabeça de ouro até as pernas de ferro, eram os governos mundiais até o fim dos tempos, de Nabucodonosor até o fim dos tempos. E exatamente esse império 5 e 6 seriam os últimos governos mundiais, né, onde a pedra reinaria eternamente. Essa pedra vinha do céu sem ser atirada por mão e acabava com todos os governos mundiais, e essa pedra se tornava um reino que iria reinar eternamente. Vamos ler esse texto agora. Em Daniel, capítulo 2, do 32 ao 35, diz: a cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte, e encheu toda a terra. Essa pragana da era do estio é exatamente dizer que aquela estátua virou pó e o vento levou, certo? Então, esse foi o sonho. E aí, Daniel 2, do 37 a 41, começa a interpretação. Né? Daniel falando para Nabucodonosor: tu, ó rei, és reis de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Então nós temos aí, de Nabucodonosor até os últimos reinos da terra, até os últimos governos da terra, uma descrição dos reinados que iriam suceder. E aí Daniel 2, 44 e 45 define o último dos reinos da terra, do último governo. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então nós temos aí vários governantes governando, né, o mundo, e aí no final uma pedra é atirada do céu sem auxílio de mãos, destrói a estátua, e essa pedra se torna um reinado que jamais será destruído e reinará para sempre. Eu tenho certeza que os irmãos já entenderam quem é essa pedra de esquina, mas eu vou citar isso mais para frente. Quem é esse último reinado que vai reinar para sempre? E aí nós vimos o sonho de Nabucodonosor falando sobre os governos da terra, incluindo o último governo mundial, que vai governar eternamente. E nós vamos ver agora, né, a visão no tempo de Belsazar. E como nós vamos sair de Nabucodonosor para Belsazar, essa estátua que foi o sonho de Nabucodonosor não precisa mais estar aí no slide. A primeira visão de Daniel no tempo de Belsazar diz o seguinte em Daniel 7, do 1 ao 3. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões na sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Irmãos, esses 4 reinos que ele viu foram exatamente os reinos que Nabucodonosor viu na estátua. Só que Daniel viu isso mais detalhado e viu
em formas de grandes bestas, certo? E aí nós vamos ver os 4 fazendo um resumo. Daniel 7,4 diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Quer dizer, ele era poderoso, ele era como o rei da floresta e tinha asas que levavam ele com velocidade a alcançar outros lugares. Daniel 7,5 diz: e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Se a gente continuar lendo o texto, diz: e a esse reino foi dito: levanta-te e consome muita carne. Quer dizer, seria um reino robusto, poderoso, e que haveria muitas guerras, derramamento de sangue e muitos assassinatos, né? Muita gente ia morrer durante esse reinado, né? Agora nós vamos para o terceiro. Daniel 7,6 diz: e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal 4 cabeças. Quer dizer, nessa escatologia de Daniel, ele via um animal veloz, que era dividido entre 4 reinos, mas que os 4 concordavam juntos em governar o mundo, e que eles tinham asas também, que alcançavam lugares longes e com velocidade. E aí Daniel 7,7 diz: e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Quer dizer, ele comia, mas não deixava para ninguém, porque o que sobrava ele cuspia e pisava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Eu vou dar um spoiler agora, irmãos, de uma aula que vai vir mais para frente sobre escatologia, de que esse reinado é o reinado do anticristo. Nós vamos ter uma aula só sobre isso e os irmãos nessa aula vão entender quem são esses 10 chifres. Mas de cara, esse é o último reino humano sobre a terra. E aí, o rei Nabucodonosor teve o sonho dele, da estátua, e Daniel teve, no primeiro ano de Belsazar, um sonho que mostrava os reinos mundiais até chegar no último reino. Agora a gente vai ver a visão que ele teve no terceiro ano do rei Ciro, que era um rei persa. Daniel 10, os versículos 1, 5 e 20 diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E ele disse, esse homem de linho fino: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Irmãos, esse homem que ele viu foi o Jesus glorificado. Eu gostaria também de dar uma ênfase grande de que Daniel nasceu mais de 600 anos antes de Cristo nascer. Uns 630 anos mais ou menos antes. O que acontece? 600 anos antes de Jesus nascer de Maria e vir aqui como homem para morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para nos salvar, Daniel já tinha visto o Jesus que já tinha vencido a morte e ressuscitado. Olha só a sabedoria desse homem. Deus mostrou a ele, antes mesmo de Jesus nascer, o Jesus glorificado. E aí, ele é essa pedra que destrói a estátua, porque o reino dele será para sempre. E ele veio do céu sem ser atirado por mãos, né? A gente não viu na segunda vinda de Cristo que ele virá no céu com poder e grande glória e todo olho verá? É exatamente essa pedra que vem e destrói todos os governos mundiais. E aí ele diz: eu vim para pelejar contra o príncipe dos persas, quer dizer, para destruir o anticristo e governar eternamente, certo? Agora vamos raciocinar o seguinte, irmãos, sobre essa profecia final, que é o que a gente está vendo nesse tópico, a profecia de escatologia de Daniel. Vamos raciocinar o seguinte sobre essa profecia final. O que é escatologia? Né? Escatologia é estudar Daniel e também o Apocalipse. Sim, o que é estudar o Apocalipse? Apocalipse é a profecia que diz o final do quê? Eu estudo o Apocalipse para entender o final do quê? Nós estamos estudando escatologia, que é o fim dos tempos, mas é o fim dos tempos de que tempo? É preciso estudar o início e o meio para saber exatamente que escatologia é o final do quê. E eu preparei uma aula só sobre isso, para a gente entender toda a história e entender por que escatologia e Apocalipse é o final de alguma coisa. E escatologia é o final do quê? Do plano de remissão do homem. É a partir dessa palavra remissão que vem as palavras remido, redimir e redentor, né? Como naquele hino que nós cantamos: Jesus é o meu eterno redentor, por seu sangue já remido estou. O que é remissão?
é resgatar o homem que se afastou de Deus para que ele tenha direito à vida eterna. E aí, Adão foi criado perfeito, próximo a Deus. Deus conversava com Adão todos os dias. E aí o que acontece? Ele pecou e se afastou de Deus e através dele a morte entrou no mundo e o pecado. E aí o que é a escatologia? O que foi que João viu na ilha de Patmos e escreveu o Apocalipse? O que foi que Daniel viu? Exatamente o final desse plano de Deus. Levar o homem para que o homem tenha a vida eterna. E nós vamos ter uma aula só para falar desse plano completo, onde a escatologia é o final dele. Agora que nós vimos a profecia final e que os irmãos sabem que vai ter uma aula mostrando o plano completo e que o Apocalipse é o final desse plano, nós vamos ver no tópico 4, onde mais na Bíblia se encontra a escatologia. Você quer aprender escatologia? Muito bem. Vamos responder essa pergunta. Onde encontrar as profecias do Apocalipse na Bíblia? Nós encontramos em 3 locais distintos. O livro de Daniel, que é o que nós estamos estudando agora. Jesus no sermão profético, lá em Mateus 24 em diante, e nos outros evangelhos também. E o livro de Apocalipse, escrito por João. É nesses locais, irmãos, que o irmão estuda as profecias do fim do tempo. Quer entender bem os fins dos tempos? Estude Daniel, o sermão profético de Jesus e o livro de Apocalipse de João. Como eu acabei de mostrar, Daniel, ele se dedicou, a Deus, e Deus mostrou a ele a escatologia dos fins dos tempos. Está no livro dele no Antigo Testamento. Jesus ensinava as multidões, como por exemplo o Sermão da Montanha, e no sermão profético que ele deu exclusivo para os discípulos, ele ensinou também escatologia. E João, lá na ilha de Patmos, depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado e ter sido assunto aos céus, ele teve visões celestiais também de escatologia. Agora que a gente viu onde na Bíblia nós encontramos as profecias finais, Daniel, Jesus e Apocalipse, agora nós vamos ver os temas da escatologia. Não são os assuntos, são os temas da escatologia. Os assuntos arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o julgamento do trono branco, a vida eterna, a nova Jerusalém. Mas os temas da escatologia não é isso, esses são os assuntos. Quais são os temas centrais que Daniel fala de escatologia, Jesus fala de escatologia e João fala de escatologia? O tema de Daniel é os governos mundiais. Quando ele viu as profecias dos últimos dias, ele viu juntamente com Nabucodonosor como seriam os últimos governos do mundo, e Jesus vinha como uma pedra para governar eternamente. Então, Daniel falou sobre escatologia. O fim dos tempos Jesus vai reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a escatologia de Jesus? O tema, os sinais e os fatos que apontavam para o fim. A gente já estudou sobre isso, Jesus dizendo aos discípulos para que eles não se perturbassem e não fossem enganados. Então, todos os sinais e os fatos da época, Jesus deu na sua escatologia. E João? O livro de Apocalipse foca o que de escatologia? O final da igreja e de Israel, a vitória do povo de Deus e também o que acontece com os ímpios, A segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Então, olhe que cada um desses recebeu a escatologia e transmitiu para a gente focando áreas diferentes, certo? Esses são os temas da escatologia. Nós vamos agora para a conclusão da aula de hoje e, como eu disse a vocês, nós vamos tirar daqui uma lição única, além de tudo o que a gente viu até hoje. Nós estudamos Daniel, o precursor, de que ele recebeu de Deus a escatologia sobre os governos mundiais, diferentemente do que Jesus falou, que foi os sinais e os fatos, e diferentemente da escatologia de João no Apocalipse, que é a vitória da igreja de Israel. Mas, irmãos, me digam uma coisa, por que Daniel ele recebeu toda essa bênção de conhecer a escatologia? Inclusive, ele foi livre da cova dos leões, que ele poderia ter sido morto. E para responder a essa pergunta, irmãos, por que ele teve esse grande livramento da cova dos leões e também ele recebeu a escatologia, eu gostaria de dizer isso olhando no olho dos irmãos. O anjo que veio proteger Daniel na cova dos leões, ele respondeu essa pergunta. Ele disse: desde o dia, homem muito amado, que tu te aplicastes à oração, Deus respondeu a tua oração e me enviou para te responder e te dar as interpretações do que tu estás precisando e também para te livrar da boca dos leões. Irmãos, isso é uma tapa na cara de quem não faz o que Daniel fez. Daniel orava 3 vezes ao dia.
eu e você estamos orando 3 vezes ao dia para Deus nos livrar dos nossos leões e nos dar a interpretação da palavra dele? Vamos levar, irmãos, essa lição para a nossa vida? Daniel orava 3 vezes. Se eu e você orarmos também sem cessar, como diz Apocalipse 4,17, orai sem cessar, aí sim nós teremos a proteção completa de Deus na nossa vida, e os leões que vêm, né, nos atacar, nós estaremos protegidos e receberemos a unção de Deus para compreendermos a palavra dele, as profecias dele. Então leve essa lição, irmãos. Vamos seguir o exemplo de Daniel e orar sem cessar? Amém? Estamos concluindo a lição de hoje e até a aula que vem.